partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Gonlewski. Boa tarde, meus amores ouvintes da Rádio Manchete 760 AM, a Rádio de Verdade. Começa neste momento, nesta sexta-feira, dia 11 de novembro de 2011, o Confronto Manchete desta tarde. Eu tenho a honra de receber aqui, nos estúdios da Manchete e do Confronto Manchete, apenas pessoas que falam a verdade, que falam o que sentem, que não têm medo de dizerem aquilo que as pessoas precisam ouvir e não aquilo que as pessoas querem ouvir. É por isso que eu saúdo mais uma vez a presença do meu querido deputado estadual, Paulo Ramos, que é deputado pelo PDT. Tudo bem, meu querido? Ronaldo, é sempre bom estar aqui com você, falando a verdade e às vezes até divergindo. Mas estar aqui com a vereadora Sônia Rabelo acrescenta muito mais. Muito obrigado aí, parabéns e feliz por estar debatendo com você aqui, Sônia. Quero saudar também a presença da vereadora pelo Partido Verde, a vereadora Sônia Rabelo, aqui da cidade do Rio de Janeiro, que honra a participação dela aqui no nosso programa e que, para nossa alegria, está presente. Como vai, vereadora Sônia Rabelo, do PV? Muito bem, obrigada. Agradeço o convite de estar aqui na Rádio Manchete, no seu programa, Ronaldo, e debatendo com o nosso deputado aí, Paulo Ramos, né, para ver o que nós temos a dizer aqui sobre a cidade, sobre o Brasil, sobre tudo que está acontecendo. Nós não poderíamos deixar de lado, ao iniciarmos o programa dessa sexta-feira, a atividade do governo do estado, e eu sei que o Paulo Ramos é um crítico inteligente. O crítico inteligente é aquele que critica o que está ruim e aplaude o que é correto. Então eu quero começar com o Paulo Ramos. Nós não poderíamos deixar de lado a atividade realizada pelo governo do estado com relação à defesa das finanças do estado do Rio de Janeiro. Então eu pergunto, Paulo Ramos, você está satisfeito com a movimentação do governador no caso dos royalties? Deixa eu fazer uma pequena ressalva. Por favor. O governador, pelo poder que tem uma capacidade de mobilização muito maior. Mas o movimento é um movimento liderado por todas as correntes políticas, com a participação dos setores também representativos da sociedade. Eu disse até, eu não sou liderado do governador Sérgio Cabral, mas estamos todos unidos na defesa de um direito, não é nem interesse do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo temos que defender. Petróleo é o único produto que é tributado no destino, os demais são tributados na fonte. Mas você aplaude ou critica, aplaude ou critica a atuação do governador nesse caso específico? Não, o governador, como governador do estado, eleito com 66%, obviamente, tem a obrigação, e o está fazendo, de defender os interesses da população do Rio de Janeiro. Mas quero registrar que lamento muito que pela inexistência de um projeto nacional estejamos brasileiros contra brasileiros. É duro verificar que o Norte e o Nordeste, enfrentando a situação que eles enfrentam, quando a presidente da República paga religiosamente juros de uma dívida pública, de uma dívida externa, de uma dívida interna, sem qualquer consideração. Se porventura ela resolvesse enfrentar com mais coragem os credores da dívida, como fez lá o casal Kirchner na Argentina, seguramente teríamos muito mais recursos do que os provenientes dos royalties do petróleo para investir nas regiões menos favorecidas. Mas é bom conversar sobre esse assunto, Paulo Ramos, porque eu tenho uma experiência no Oriente Médio, no Estado de Israel, que é menor do que Sergipe, e onde o lugar onde mais chove menos do que o lugar onde menos, ou melhor, o lugar que mais chove em Israel chove menos do que o lugar que menos chove no Brasil, que é uma localidade do estado de Sergipe. E não há problema de água e as pessoas plantam no deserto. Você não acha que essa questão
da falta de água, da falta de saneamento básico, é também uma indústria por parte de certos maus políticos do Nordeste? O Brasil hoje não tem planejamento. O Brasil não tem rumo. Como é que o Brasil é a 6ª economia do mundo? O presidente estava lá no G20, mas no índice de desenvolvimento humano é o 84º. Quer dizer, então, ela deveria estar em outro grupo, porque não há metas, devia ser assim. Nenhum analfabeto em 10 anos, nenhum esgoto a céu aberto, todo esgoto tratado, água potável em todas as torneiras, o direito à moradia, as favelas aqui no Rio de Janeiro representam, assim, o descaso. Não é possível. Vamos substituir as habitações sem remover as pessoas. Então, não existe um projeto, não existe um planejamento, não existe metas. E o Brasil caminha à deriva. Fernando Henrique, durante 8 anos, pagou 2 trilhões de juros da dívida. O Lula, em 8 anos, 2 trilhões da dívida. Esse ano, a presidente Dilma Rousseff vai pagar 250 bilhões só de juros, significando o seguinte: em 4 anos terá efetuado o pagamento de 1 trilhão. Então, é a alma do povo brasileiro sendo sugada para alimentar o sistema financeiro corrupto que já demonstrou a sua falência, não apenas na Europa, como também nos Estados Unidos. Vereadora Sônia Rabelo, que tem um currículo espetacular, foi professora, foi procuradora do município do Rio de Janeiro, ocupou vários cargos na administração pública, hoje ocupa uma cadeira na representação parlamentar da sociedade civil da cidade do Rio de Janeiro. Eu pergunto, vereadora Sônia Rabelo, como a senhora avalia essa questão dos royalties? Nós não temos senadores que exerçam dignamente o seu mandato pelo Rio de Janeiro, em Brasília. Nós estamos levando pernada de deputados federais e outros senadores de outros estados. Nós temos uma má representação parlamentar, ou é justo o que os nordestinos querem fazer com o apoio de vários outros políticos de sul e do meio do Brasil com relação aos royalties do petróleo no Rio de Janeiro? Caro Gonlevski, eu acho que a questão do royalties é uma questão hoje de direito do Rio de Janeiro. Mas eu devo dizer que também nós temos, ou melhor, nós não, os governantes desse estado e dessa cidade não tiveram planejamento, como diz o nosso caro deputado Paulo Ramos. E nós sabíamos que essa questão de ter esses royalties por tanto tempo, isso e aquilo, seria uma coisa que deveríamos nos precaver, porque o Brasil precisa também redistribuir as suas riquezas entre os irmãos, quer dizer, entre as cidades do Rio de Janeiro, entre os estados. Então nós temos sim que fazer um movimento para a manutenção dos direitos dos royalties, mas prevenir também para que esse dinheiro que é do estado do Rio de Janeiro e das cidades que têm esse privilégio sejam usados efetivamente para o desenvolvimento dessas cidades. Porque não é possível nós termos tido tanto tempo também de royalties e a cidade ainda continuar com mazelas, sem saneamento, sem habitação social, sem outros investimentos em relação a isso. Então a pergunta é, royalties para onde e para quem? Nós queremos os nossos royalties, sim, mas esses royalties devem vir com um discurso que não tem, de onde vão ser aplicados esses royalties. Nós queremos transparência na aplicação desses royalties, porque o petróleo é finito e nós temos que nos precaver contra esse uso da energia que em 10, 20 anos ela será descartada porque ela é poluente. Então nós temos que investir em outras fontes renováveis de energia e não ficarmos dependentes da mesada do royalty. Então nós queremos o royalty já, mas para nos precaver do futuro, para daqui a 10, 20 anos, nós não dependermos mais dele para existir uma outra falência do Estado, uma outra falência da cidade, quando houve, há 40, 50 anos atrás, quando houve a mudança do Rio de Janeiro para Brasília, que a cidade, de uma hora para outra, ficou abandonada pelo governo federal e sugada na sua energia. Cidade essa que serviu por mais de 2 séculos como capital da colônia, do império, da república, de repente muda para Brasília e perde
toda essa economia que gerava na cidade. E agora nós estamos vendo um segundo round desse episódio depois de 50 anos, que é a questão do royalties. Então nós precisamos ter, sim, os royalties já, mas planejar o nosso futuro para não ficarmos dependentes dessa economia do petróleo. Muito bem, você que está em casa, ligue para cá, 3572-0760, 3572-0760, você entra no ar e despeja tudo aquilo que você pensa sobre as nossas cabeças, para a alegria dos outros ouvintes que vão aprender com aquilo que você está, sem dúvida nenhuma, colocando para fora. Não tenha medo, não tenha vergonha, faça como o deputado Paulo Ramos, fale alto e bom som, faça como a vereadora Sônia Rabelo, não esconda seus pensamentos. Ligue 3572-0760. Enquanto você está... Pois não, Paulo Ramos. Só para elogiar a atuação da nossa bancada no Congresso Nacional. Por favor. Nossos deputados federais e nossos senadores têm lutado muito, e a passeata de ontem é uma forma de dar sustentação política à atuação dos nossos representantes no Congresso Nacional. A lei é inconstitucional. Se a presidente vetar e o veto for derrubado, o Supremo Tribunal Federal há de restabelecer o Estado Democrático de Direito. Muito bem. E mais ainda, eu fiquei feliz quando ouvi o governador Sérgio Cabral dizendo o seguinte: se querem criar uma nova sistemática, que seja daqui para frente, mas que não venham espoliar o Rio de Janeiro em leis que já passaram, que todo mundo já aprovou e que todo mundo sabe como é que funcionam. Tá certo ou tá errado? Vereadora Sônia Rabelo e deputado estadual Paulo Ramos. Fazer acrescento. Por favor. O petróleo existente na camada do pré-sal é de um volume tão grande, e mesmo assim, o contrato assinado com aqueles que ganharam os leilões, nos blocos já leiloados, os contratos foram validados, inclusive para o petróleo da camada do pré-sal. E o contrato foi assinado antes da descoberta, o que é um absurdo, até um desaforo. Como é que querem respeitar um contrato e não querem respeitar o contrato existente constitucionalmente com o Rio de Janeiro? Ô, Richard Matos, o que o povo das ruas fala a respeito do tema que nós estamos discutindo aqui? O governador está certo, está errado, a polícia está bem quando prende o NEM e outros vagabundos, a população tem realmente que ir para as ruas defender o Rio de Janeiro? O que o povo diz, meu amigo? Boa tarde, Ronaldo Gonleves. Isso mesmo. Depois da manifestação popular que levou, segundo a polícia, mais de 150 mil pessoas à Cinelândia, no centro do Rio, ontem, para pedir que os royalties do petróleo fiquem aqui no Rio, eu fui saber o que acham as pessoas das ruas sobre esse assunto. Eu começo com o depoimento do contador Reinaldo Teles, de 45 anos, que é morador em Duque de Caxias. Reinaldo, qual é a tua opinião sobre a intenção do Senado de dividir os royalties do petróleo, lesando o Estado do Rio? Isso aí vai ser um absurdo, tendo em vista que essa arrecadação já faz parte do orçamento do Estado e tudo por benefício, né, da população, né? Como é que você viu aí a manifestação coordenada pelo governo do Rio para manter os royalties aqui? 100% a manifestação, foi um sucesso. E você acha que a presidente Dilma vai vetar essa lei? Eu acho que não, porque nós estamos em fase de competições importantes aqui no Rio de Janeiro, mudança de Cais do Porto, estrutura, né? Essa arrecadação é muito importante para nosso viver, né? Modo de vida, né? E o legado vai ficar de tudo isso aí depois. Nós seguimos ouvindo agora a opinião do despachante Sebastião José, de 66 anos, morador na Penha Circular. A sua opinião sobre a intenção do Senado de dividir os royalties do petróleo, lesando o Estado do Rio. O que o senhor acha disso? É errado. Simplesmente bastante errado. Sempre errado. O que o senhor achou da manifestação que foi coordenada ontem pelo governo para tentar manter os royalties aqui? Foi bom que é para movimentar, para aprovar o Senado e que eles não devem fazer isso. Na sua opinião, a presidente Dilma, ela veta essa lei ou ela sanciona? Veta. Ronaldo, eu finalizo essa entrevista com a resposta do auxiliar administrativo Vinícius Gonçalves, de 23 anos, que mora em Jacarepaguá. Vinícius, o que você pensa sobre a intenção do Senado de dividir os royalties do petróleo, que vai acabar lesando aqui o Estado do Rio? Eu acho que é uma situação errada, que os royalties do petróleo tinham que ficar com os estados produtores. E o que você achou da manifestação coordenada ontem pelo governo do Rio na tentativa de manter esses royalties aqui com a gente? Eu achei errado, porque a maioria da população que veio pela festa e foi usado pelo governo como massa de manobra. Não funcionou para você? Para mim não funciona. E a presidente Dilma, o que você acha? Ela veta essa lei ou ela sanciona?
Isso aí ainda tenho dúvidas, porque por causa do PMDB, como é a maioria no Congresso, ainda fico meio em dúvida do que ela pode fazer. Nós temos na linha o Rogério Salles, lá de Barreto, em Niterói. Boa tarde, Rogério. Vamos dar essa força pro Mengão pra esse fim de semana a gente sair na frente dos outros, meu amigo? Rapaz, esse é uma coisa boa, né? Nosso Mengão na segunda-feira nas cabeças e os outros caindo. É isso aí. O Paulo Ramos, que o time dele vamos torcer pro Vasco e Botafogo caírem lá de cima do avião. Pro empate. Vamos sofrer uma decepção. Nem Paulo nem Miguel. Empate. Fala, Rogério Salles. Ronaldo, eu queria falar sobre esse negócio do pré-sal e fiquei triste com uma coisa que o governador falou e que achei que ele foi meio ingênuo no que ele estava falando. Ontem nós brigamos todo mundo igual, não pro governador nem ninguém, nós brigamos pelo Rio. E estávamos junto com ele porque nós temos que estar juntos nessa situação, independente de divergência política. O governador é que está brigando pelo Rio também, junto conosco, todos nesse eles, momento. Né? Tem prefeito aí de Campos, e ontem em Campos, o que aconteceu? Rebentou uma bacia lá, começou a vazamento. Quem é que vai pagar esse rocha? Paraíba? A Paraíba vai para o Rio? Eu ouvi dizer que na repartilha do dinheiro do Rio, o Rio de Janeiro distribui mais e recebe menos. Eles contribuem com 1 milhão e recebem 3 milhões. Isso já é dividindo demais o nosso coisa. Mas o governador falou assim, nós estamos brigando, fiz uma negociata com o Lula, que liberei o ICMS na partilha, porque eles ficaram com aquela parte para poder ficar com o royalty. O royalty é muito menor do que ICMS. Então por que nós não brigamos pelo ICMS? Porque se deixar esse negócio de royalty para lá, que isso aí já é líquido, certo e garantido. Royalty quer dizer distribuição de prejuízo, compensação do prejuízo. Isso aí na justiça nós vamos ganhar brincando. É o que nós temos que fazer hoje, brigarmos então pela partilha de todos os royalties do Brasil todo, de partes iguais. Na hora do prejuízo, todos os estados vão contribuir com prejuízo para cá. Isso aí é muito mais fácil de ganhar, porque eles não vão querer, eles só querem ganhar, não querem repartir na hora do prejuízo. Então nós temos que brigar hoje, deixar esse negócio de pressão para lá, de royalties para lá, porque isso aí já é líquido, certo e garantido constitucionalmente. Ninguém vai tirar esse royalties da gente. Isso é uma coisa que deveria de ser não populismo conforme está fazendo no Senado. Porque se nós formos brigar dois estados contra uma porção, nós vamos perder. Então vamos deixar de discutir isso aí com justiça. A justiça que tem que fazer, como é que se diz? Supremo Tribunal é que vai decidir. Eles são pessoas neutras e vão decidir com bom senso. Agora vamos brigar com a partilha do royalties do Brasil todo, com todos nós. Ontem eu vi um deputado falando uma bobeira, coitado. Ele até falou e pode ser entendido como mal entendido. O povo que está vindo para cá não tem culpa. O povo de Minas, o povo da Paraíba. Qual é o deputado? Como é o nome dele? Eu não me lembro o nome dele, mas é deputado do Rio que falou assim, acho que é o Conte Bittencourt, não sei bem. Ele falou assim, se formos assim brigar por ter benefícios, vamos mandar todo mundo que está aqui do outro estado aqui no Rio de Janeiro. E não é por aí. O Rio de Janeiro é um estado de beleza, de agradar todo mundo. Nós somos como é que se diz? Uma pessoa que sabe receber todo mundo de todos os estados. Nós somos hospitaleiros. Ronaldo, certamente não foi o deputado Conte Bittencourt. Convivo com ele na Assembleia Legislativa. Tenho certeza absoluta que o deputado ele não falou, ele falou o nome. Falou. Que escorregou não foi o deputado Conte Bittencourt, com certeza. Não ouviu esse depoimento, mas com certeza absoluta não foi o deputado Conte Bittencourt. Foi para uma rádio editorial que ele deu uma entrevista particular às pessoas. Mas não há de ser nada, Rogério. Vamos torcer pelo Mengão domingo. Uma coisa que eles estão dizendo assim, que esse pré-sal, essa bacia hidrográfica não pertence ao Rio de Janeiro. Então vamos partir do princípio seguinte, que quando tiver minério em Minas Gerais, também não pertence a Minas Gerais, pertence ao Brasil todo. É isso aí, meu amigo. Eles vão querer dizer que o Cristo Redentor não pertence ao Rio de Janeiro. A praia de Copacabana não pertence ao Rio de Janeiro. Isso é uma maluquice desses senadores loucos, translocados, que querem tungar, roubar, catunar, afanar e nos retirar e nos dar rasteira. Obrigado, Ronaldo. Tá bem, meu irmão. Um abraço pra você e a gente se fala segunda-feira que vem, se Deus quiser, de novo. Eu tenho na linha a Raquel, minha princesa Raquel de Anchieta. Como vai você, meu amor? Vou bem, graças a Deus. O Vasco vai muito bem.
Até domingo, só até domingo. Ah, tá bom. Você vai ver a brincadeira. Olha o hino do Vasco pra você, minha linda. O nome do herói do português. Diversidade futebolística. É isso aí. Meu Deus. Fala, Raquelzinha querida, diga. Ô, Ronaldo, eu vou ser sincera contigo. Mas você tem sido sempre sincera comigo. Todas as vezes que você liga pra cá, pelo menos, se você não está sendo sincero, você está enganando um bobo, porque eu acredito em você. Não, você sabe que quem tem problema visual não pode enganar muito a gente, não, né? Mas verdade. deixa eu te falar. Fala, meu amor. Eu penso assim, aliás, até você colocou aí uma questão que o nordestino... Eu acho que o nordestino, eu como nordestino, devia ter sido proibido de entrar no Rio de Janeiro, porque eu tenho um estado maravilhoso, que é o Rio Grande do Norte, que produz sal, que ninguém fala sobre isso. Isso é uma vergonha. Aquilo ali é uma potência, entendeu? Mas vamos lá. Essa questão do petróleo no Rio, ele está ficando uma coisa assim, sem graça até de se falar. Porque não tem lógica o que querem fazer com o Rio, entendeu? Em relação a isso aí. Mas eu digo que a gente que mora aqui, eu já moro aqui há mais de 50 anos, eu pergunto só o seguinte: o que fizeram durante esse tempo todo com esse petróleo no Rio de Janeiro? O que é que as prefeituras, o próprio governador, que a gente encontra um Rio de Janeiro quebrado em toda a sua administração? Ricardo, eita, pô, tô tocando os homens todos. Não faz mal, tá todo mundo por aqui te ouvindo. É porque tem muita gente na minha cabeça. Tá Mas certo. eu digo, a gente não é bobo, a gente sabe das coisas, um pouquinho. Agora, me diga, se você vai querer abrir uma firma no Rio de Janeiro, você tem dada pelo governador um local para você colocar isso aí, dado ou vendido, sei lá. Mas você não vai contribuir com nada fiscalmente com isso aí. O Rio não vai ter benefício fiscal. Ao contrário, você vai ter isenção. Esse ano foi 6 bilhões de isenção. Então, como é que um cara que está pedindo uma bolsinha, uma sacola, larga esse dinheiro todo de mão? Ô, Raquel, deixa eu falar um negócio pra você. Não, eu quero dizer o seguinte: o deputado Paulo Ramos, que eu tenho consideração a ele como constituinte, eu sei que ele vai dizer, ela tá brincando. Não estou brincando, não. O senhor sabe que o Rio de Janeiro fica dando de mão beijada a firmas estrangeiras, aquela lá de Santa Cruz e outras. CSA, Nissan. Abertura geral. 6 bilhões para Nissan. E por que isso, o Ronaldo? Me responda. Bom, eu ia falar, mas você não deixou, agora eu vou dizer para você o que eu penso. Me desculpa, então... Eu entendo que em determinadas... Outro para você. Eu entendo que em determinadas circunstâncias, você oferecer anistia fiscal para que empresas venham montar suas indústrias aqui na nossa cidade, no nosso estado, oferecendo emprego, dentro de um planejamento econômico, é um ótimo negócio. Agora, eu não sei o que está sendo feito, porque eu não tenho dados. Vamos ouvir o que o Paulo Ramos tem a dizer. É a guerra fiscal. O Rio de Janeiro está oferecendo, abrindo as pernas para a Nissan, para, se não faz isto, outra unidade da federação faz. Então é preciso o quê? Um projeto nacional. Então não é bom que a gente tenha essa Nissan aqui para dar empregos, pelo menos, sobre por um o determinado aspecto tempo? Da geração de empregos, claro que é importante. Mas, considerando o interesse geral do povo brasileiro, chega a ser um absurdo que uma empresa tenha um contrato de 100 anos com renúncia fiscal e ainda o Estado renuncia a 6 bilhões e vai comprar um terreno em Resende para doar no valor de 160 milhões. Quando o desgraçado tem um lotezinho aí a ser indenizado, quando vai passar a estrada, passar não sei o quê, desapropriou o 5º distrito de São João da Barra. Os plantadores, e não quer dar 20 mil, 10 mil, olha, quando é para abrir as pernas para a multinacional ou para os malandros de sempre, tem muito dinheiro. Mas para reconhecer também o direito do povo, fica muito difícil. Vereadora Sônia Rabelo, como é que está no Rio de Janeiro a questão da vala a céu aberto? Existem ainda muitas comunidades e muitas localidades da cidade do Rio sem esgoto, sem saneamento básico, sem água? Só tem muito.
E esse é um problema que graça, né? Nós vemos, por exemplo, no Rio de Janeiro... Ele graça, mas é completamente sem graça. Sem graça, é graça de tem muito, infelizmente. E custa muita saúde e muito dinheiro, não é de graça, não. Muita saúde, muito dinheiro. Na verdade, esse é um problema básico na cidade. Cidade que não tem saneamento, ou seja, que não tem esgotamento sanitário e tratamento do esgotamento sanitário, que joga tudo... Joga esgotamento sanitário em natura, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Em toda o sistema lagunar de Jacarepaguá, ali, Lagoa de Marapendiz, Lagoa de Jacarepaguá, que são riquezas, e mesmo no litoral. E isso é inadmissível. E agora, pior são as comunidades. Quer dizer, o programa de segurança das comunidades, ele é muito bom. Você está falando das UPPs. Das UPPs. Certo. Mas, evidentemente, ninguém pode manter UPP e segurança e paz nas comunidades se não urbanizar. Eu já sabia disso há 30 anos atrás. 30 anos. Por isso que eu fiz a Lei Favela Bairro. A gente está falando isso há um século, porque tem, na verdade, infelizmente, um século de favelas na cidade do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro continua sem produzir, aqui embaixo, no asfalto, em lugares planos, habitação social. O deputado Paulo Ramos está certíssimo. Aonde vai o dinheiro? Nós precisamos investir no social. Nós não podemos simplesmente dizer queremos os royalties porque queremos, sem ter um plano de que esse dinheiro vá para a população, vá para investimentos sociais que a população precisa. Sem isso, vai ser só entrada de dinheiro, e alguém está pegando. E nós não queremos que sejam as grandes empresas internacionais. E vou dizer mais uma coisa, as empresas pegam incentivo fiscal, ficam 50 anos e depois, como é o caso, por exemplo, de uma empresa em Maria da Graça, lá em Triagem, a GE, fecha e deixa todos os empregos, todas as pessoas desempregadas. E agora a GE está querendo incentivo para fazer um centro tecnológico para dar outras peças de dinheiro. Então, temos que investigar melhor o que está se passando, porque nem sempre os incentivos fiscais são a melhor forma de virem as empresas. E vou te dizer, as empresas vêm, não é porque está dando um incentivozinho ali, ela vem se tiver mão de obra, formação, segurança na cidade, uma cidade agradável, aí as empresas vêm e pagam com gosto o seu imposto, porque aqui vai achar a mão de obra adequada para servir as empresas. Não adianta vir e não ter a mão de obra, por isso nós precisamos de educação. Muito bem, eu tenho na linha o Valtinho, lá de Maricá. Fala, Valtinho. Boa tarde, companheiro Ronaldo. Boa tarde. Ontem a nossa cidade mandou 1000 representantes através dos ônibus aqui da cidade. Eu gostaria de frisar o seguinte. Nossos parabéns para vocês aí de Maricá, hein? Oi? Nossos parabéns para vocês aí de Maricá. Ah, tá certo, Ronaldo. Eu gostaria só de frisar poucos detalhes para não tomar muito tempo. Nós sabemos que é fatura líquida e certa, pois é impossível que a Constituição seja rasgada nesse artigo que diz que é inconstitucional essa tentativa de assalto ao Estado do Rio de Janeiro. Sim. E frisar também que a gente está falando muito da capital. Tudo bem, o Rio de Janeiro tem suas carências, suas mazelas que precisam ser... Não é porque, sabe o que acontece? Nós vivemos aqui, mas você sabe que pelo microfone da Manchete você pode falar e vocês têm toda a liberdade em todo o estado do Rio de Janeiro de ligar para cá, 35720760, 35720760 e fazer a colocação com toda a liberdade que vocês querem fazer. Então eu saúdo, Valtinho, a tua presença e volto o microfone para você. Ok. Só para concluir, o evento foi realmente, como diz a juventude, bombou e realmente 150 mil pessoas ou mais. Você esteve aqui, Walter? Você esteve aqui? Do interior. Você esteve aqui no Rio? Estive com 1000 pessoas. E qual foi a sua opinião sobre o evento que aconteceu aqui? Muito ordeiro, muito organizado e muito eficaz em termos de divulgação e fazendo uma pressão na área política e social para buscar melhoria para o nosso estado inteiro, não só para a capital, ok, Ronaldo? Tá bem, meu irmão, muito obrigado pela tua presença
E nós aqui que temos planejamento e que sabemos que o nosso presidente é um homem que sabe o que faz, vamos tratar dos nossos royalties, meu querido Brinquinho. Caio Márcio, 26 anos, atleta olímpico, 12 medalhas em torneios internacionais, recordista mundial em piscina curta. Leonardo Fidelis, 30 anos, trabalhador olímpico, está construindo a Transoeste, via expressa que vai ligar a Barra a Santa Cruz com 56 quilômetros de extensão e 53 estações BRT. O Rio já começou a se preparar para os Jogos Olímpicos de 2016 e para o futuro também. A Transoeste é um dos grandes projetos da cidade olímpica. O Rio mais desenvolvido, mais integrado e melhor para todo mundo. Diz aí, Caio. Diz aí, Léo. Junte-se a nós, no cidadeolímpica.com. Prefeitura do Rio, sempre presente. O melhor do rádio faz o show pra você 24 horas por dia. Os comunicadores mais queridos do Rio, informando, divertindo, orientando, fazendo sua vida muito mais feliz. Manchete, rádio de verdade, tomando conta da cidade, de braços abertos para o Rio. 760. Qual é o tipo de oferta do Presunic que você precisa? Só até sexta, alho a granel quilo, R$3,99. Leite longa-vida LG, 1 litro, R$1,95. Lava-roupas em pó Omo, leve 1 quilo, pague 900 gramas, R$4,69. Laranja-pera, quilo, 89 centavos. Arroz agulhinha, Copa Arroz, 5 quilos, R$7,95. Nova loja Presunic entre a Barra e o Recreio, em frente ao novo viaduto. Aceitamos todos os cartões. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou você. Ninguém fica em cima do muro. Ou você é contra ou é a favor. Confronto com Ronaldo Gonlewski. Você, se é a favor ou se é contra, ligue pra cá, 3572-0760. 3572-0760 e nos dê a sua opinião. Enriqueça os ouvidos dos nossos outros ouvintes com o que você tem a dizer. 3572-0760. Ô Paulo Ramos, você acredita que um deputado, seu colega, teve que se refugiar lá nas bandas das europeias para poder fugir da milícia no Rio de Janeiro, rapaz? Depois de 7 ameaças de morte, o Marcelo Freixo, o que você pensa dessa porcaria, hein, meu amigo? Eu acompanho todas as atividades na Assembleia Legislativa. O deputado Marcelo Freixo tem sido alvo de toda a proteção. Tem mais de 20 seguranças, vários carros blindados. E dá para confiar nessa turma? Tem sido a Assembleia Legislativa, diferentemente do que fez o Tribunal de Justiça com a juíza Patrícia Ascioli, está levando a sério o assunto. Tem feito todos os esforços. Infelizmente, nesse último episódio, que o deputado Marcelo Freixo viajou para o exterior, houve uma discrepância de informação. Ele alegou que estava indo para o exterior porque a Anistia Internacional manifestou preocupação com a segurança dele. O que quer dizer isso? Mas, na verdade, ele tinha sido convidado. Explica isso. Ele foi convidado para fazer palestras na Europa sobre temas diversos ligados à segurança pública. E aí, ao que já está comprovado, plantou a notícia. Ele plantou? De que estava saindo. Então é ele que está ameaçando a sociedade. Não, eu estou dizendo o seguinte: é um certo oportunismo que preocupa, porque a família dele paga um preço alto por ele estar, talvez, aproveitando, né, esse calor das questões ligadas. Mas isso é muito ruim, ô Paulo Ramos, porque isso ilude a sociedade. De qualquer maneira, ele passou agora, quando voltar, certamente por um ou outro constrangimento. Ele vai ser vítima, não vai ser objeto de alguma CPI? Não, ele criou uma situação preocupante, como se houvesse descaso
para com a segurança dele, que ele estaria, a Anistia Internacional é um organismo conhecido Isso tem a ver no com mundo decoro, inteiro, por exemplo? na defesa dos direitos humanos. E, na verdade, os representantes da Anistia Internacional disseram que, se paralelamente tem preocupação com a segurança dele e com qualquer outra figura no mundo inteiro, mas a viagem se destinava à realização de palestras sem qualquer vínculo com as questões ligadas à segurança pessoal do deputado. Eu lamento profundamente isso, porque todos nós devemos ser protegidos, especialmente quando somos ameaçados, mas não podemos aproveitar situações assim no sentido da promoção pessoal e não com responsabilidade em relação às questões ligadas à segurança. Ô Doroti, você que é aí da Rocinha, eu estava louco de vontade de ouvir a tua voz para saber como é que estão as coisas aí no teu bairro. O que está acontecendo aí na Rocinha? Você está mais segura ou menos segura com a prisão do NEM e do segurança dele? Eu tô menos insegura. Aqui tá horrível. A gente tá largado a traça aqui. A gente tem medo. A gente tá com medo. Mas era melhor com o NEM aí dentro? Claro que era, fora, bolas. Ah, era? Ele nunca me fez mal. Ah, sei. Ele nunca te deu uma maconhinha pra você fumar, não? Não, eu moro aqui há 60 anos, amor, tá? 60 anos. Entendeu? Já Não, ele nunca vendeu uma cocaína pra você? Nunca te deu um tiro, nada? Não. Quer dizer que isso é tudo conversa fiada. Ele era uma boa pessoa. Agora vamos pro pessoal. Deixa isso pra lá, que é pra parar. Agora vamos pro pessoal. Isso aí, todo tinha que ser dividido pra todo mundo. Os rosas, pra todos os brasileirinhos. Do norte ao shopping ao Chuí. Entendeu? Lá de cima até lá embaixo, o Brasil todo. Tá registrada a sua opinião. O dinheiro da gente. Tá registrada a sua opinião, dona Doroti. Paulo Ramos, vamos fazer aqui o mini crítico aqui em cima dos dois irmãos para dar turismo pra Rocinha e pro Fiscal. Vambora, vamos fazer força, querida. Eu digo o seguinte, Paulo Ramos, pra mandar um trabalhador. Mandar um abraço pra Doroti. Manda um abraço pra ela, Doroti da Rocinha, que tá feliz com a da vida, aliás, tá muito triste com a prisão do NEM. É que o enfrentamento não se dá, Ronaldo, eu já tratei desse tema aqui. O enfrentamento não se dá de cima para baixo, se dá de baixo para cima. Na organização do tráfico de entorpecentes, que é uma atividade financeira, já tem hoje os substitutos do NEM. Morto o rei, viva o rei. É verdade. A política de segurança pública, primeiro, não tem a prevenção através da educação. Não é porque eu sou do PDT. A educação integral. As crianças e adolescentes, o dia inteiro na escola. O programa dos CIEPs foi completamente derrotado. E as crianças, você chega nas comunidades, como as habitações não são, como as habitações não são confortáveis, a rapaziada fica na rua. Mas eu quero te pedir uma gentileza. Eu quero que você nos ofereça aquilo que você melhor conhece, que é a atuação da PM, porque você é PM. Deixa eu lhe dizer. Então eu pergunto a você o seguinte: por que ficaram 6 anos deixando esse camarada sapatear na cabeça da sociedade? Eu conheço a realidade. É isso que eu quero ouvir. Mas digo o seguinte, aproveitando a presença da nossa vereadora, para dizer o seguinte: vão investir 360 milhões na Mangueira. Com 360 milhões, eles substituiriam todas as habitações, transformariam a Mangueira num bairro, que são aproximadamente 4 a 5 mil residentes. E vão ser investidos então, em quê? Eles vão eternizar a favela e vão fazer obras para inglês ver. Quando houve eu falei assim, violência maior do que a violência que pode advir do Complexo do Alemão ou da Rocinha é a existência do Complexo do Alemão e a existência da Rocinha. Isto é que é violência, pô. Então nós não podemos aceitar a existência de famílias e famílias morando sem dignidade. O esgoto a céu aberto é uma afronta a todos nós. Então, os paraísos fiscais, o crime organizado é uma estrutura de uma atividade econômica que resulta não tem um resultado financeiro muito expressivo. E aí fica assim, e o PM que foi lá prender ganha R$1.000. Muito bem. O Paulo Ramos, que eu respeito profundamente, não me disse por que é que o NEM ficou 6 anos pra lá e pra cá sapateando na cabeça da sociedade. Já vimos os policiais também sendo presos. É isso aí. É duro isto, mas é uma realidade. Mas é uma realidade, lamentavelmente. Que se temos aqueles que são vistos como heróis, porque efetuaram a prisão,
e não se submeteram à oferta de propina, tem aqueles que, lamentavelmente, enxovalham o nome da instituição. Vereadora Sônia Rabelo, qual é a sua opinião sobre as colocações do Paulo Ramos? A senhora concorda com o deputado estadual pelo PDT do Estado do Rio de Janeiro, deputado Paulo Ramos? Olha só, eu concordo e divirjo ao mesmo tempo. Que maravilha, isso é que é bom. É o confronto pessoalmente. Eu concordo, porque não há vácuo no poder. Muito menos no mau poder esse. Então você prende o NEM, o que eu estranhei, né? Ótimo, maravilhoso, mas demorou, como diriam. Demorou pra bailar. Demorou. E não é só o NEM. Ali nem não manda sozinho, é uma estrutura inteira. Hoje de manhã eu estava vendo um especialista, o juiz Walter, falar sobre Melovitch, falar sobre esse assunto. E é uma questão que é uma questão interessante, e o dinheiro? Aonde está o dinheiro? Sumiu! Porque nada sobrevive, quer dizer, essa estrutura, ela vive do dinheiro que circula. Então, se o dinheiro continuar circulando, nem for preso, e o dinheiro continuar no bolso da grande estrutura, por onde ele vai, por onde vai continuar a criminalidade. Agora, o que é surpreendente, Ronaldo, o que é surpreendente é que se você deixou de comprou um carro, um apartamento, um isso e aquilo, e deixou de recolher, eu como professora, R$150 de uma aula que eu tenha dado, um debate que eu tenha dado, você vai para a malha fina do imposto de renda. Né? E por isso nós, profissionais, nós trabalhadores, vamos lá no nosso impostinho de renda, lá e além de sermos descontados na fonte ali, se errou uma vírgula, um 0,1, tá tudo na malha fina, estamos todos arruinados. O que é surpreendente é como circulam 100 milhões de reais, dizem, por mês nesse comércio e ninguém vê nada desse dinheiro? Onde que estão as pessoas que consomem e que compram carros, compram benesses, compram isso e compram aquilo e não aparece? Ninguém pega? Ninguém vai para prisão porque sonegou o imposto de renda? Então, para combater isto, né, corra atrás do dinheiro. Você acha... Corra atrás do dinheiro. Por favor. E não sobrevive sem dinheiro. Sônia, a gente não sobrevive. Então... Sônia, se você, como professora... Paulo Ramos falando, Paulo Ramos pelo PDT. Se você fosse convidada a comprar um apartamento de 4 quartos, 4 vagas na garagem, na Avenida Sernambetiba, de frente para o mar, na Barra da Tijuca, por R$50 mil, você compraria? Eu não compraria. Então tem alguns malandros que lavam o dinheiro da seguinte maneira: eles compram antes do lançamento nesse preço e depois eles vendem por 3 milhões. Pagam 15% do lucro imobiliário e lavaram o dinheiro. Mas lavaram o dinheiro, mas que só quem lava dinheiro, é isso, Paulo, claro. São eles. Porque nós, trabalhadores comuns, se formos comprar um apartamento de R$50 mil, o fisco municipal vem em cima, todo mundo desconfia, o cartório desconfia, o Ministério Público que tem agido desconfia também. Quer dizer, isso só acontece, essas possibilidades com eles e não conosco? Quer dizer, tá alguma coisa assim, ó, muito, tudo vendido antes do lançamento, sabe isso? Todas as unidades vendidas antes do lançamento. Mas tudo é controlado. Eu tenho na linha o Rômulo do centro do Rio de Janeiro. Fala lá, Rômulo. Ronaldo, boa tarde. Tudo bem com você, meu amigo? Estou agora falando com você, Ronaldo. Obrigado, querido. Eu quero te fazer 3 perguntas rápidas. A primeira, você apoia a manifestação que aconteceu ontem no Rio de Janeiro para garantir os royalties do petróleo para o nosso estado? Apoio, com certeza. Muito bem. O que você pensa das UPPs e das prisões que o BOP tem realizado junto com a Polícia Federal, a PM e a Polícia Civil no Rio de Janeiro, atendendo ao sistema de segurança implantado hoje no estado? Aí é um sistema mais complexo, Ronaldo. Não quero nem entrar nesse mérito, não, porque é muito complexo. Eu tenho uma opinião formada a respeito da segurança pública do Rio, então é muito complicado para mim. Mas, de qualquer forma, a prisão do NEM, embora seja um pouco meio nebulosa, eu acho que é um ponto positivo também. Por que você achou nebulosa? Diz pra mim. Sou muito estranho, né? O NEM
ele praticamente se entregou, ele não foi preso, ele se entregou. Não, na verdade, ele saiu dentro de um porta-mala de um carro e o motorista do carro com o seu companheiro ao lado alegaram à polícia que aquele carro era do cônsul honorário do Congo. Você sabe o que é o cocô do cavalo do bandido com uma mosca em cima? Deve ser o cônsul honorário de qualquer lugar, porque cônsul honorário não é coisa nenhuma. Então, como é que o sujeito vem com uma conversa dessa? Agora, eu te pergunto, o policial levou para a Polícia Federal e no meio do caminho o carro parou, o carro do congolês parou. O congolês, coitado, que não tem nada a ver com isso, está sofrendo aí hoje as agruras de ser acusado por um vagabundo de estar fazendo fazendo biombo pro Ney, o que não é verdade. Então, o congolês deve estar tranquilo lá em outro lugar. Agora, o que você viu de nebuloso nisso? Conta pra mim. Eu acho o seguinte, soou muito estranho essa prisão do Ney, na minha opinião. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não quero discordar de você a tal ponto que você ficar irritado e chateado. Mas eu não vou ficar não, rapaz. Você pode discordar à vontade, nós aqui somos democráticos. Então vamos Eu lá. quero ouvir o que você tem a dizer, isso é que é Então, importante. vamos lá. Eu é que estou A te questão- incomodando, olha só. Eu é que estou incomodando você para você falar. Porque eu estou sentindo que você tem alguma coisa aí na agulha e não quer dizer. Vai falar sim. A questão da segurança pública é o seguinte. O Mariano Beltrame ficou o tempo todo dizendo que sabia onde o Ney estava, que ele sabia do que o Ney ia fazer, do que ia acontecer. Tá? Aí agora, faltando poucos dias para a ocupação lá na favela, o Ney é preso. Sob que circunstâncias eu não sei. Isso está me parecendo foi um grande acordo que foi feito para encher a bola de alguém. Eu não sei se é do governador, se é do José Mariano, que a revista Época andou dizendo que ele é um popstar, um superstar. Então, eu me reservo o direito de desconfiar dessa situação. Mas o que eu quero também falar sobre os royalties, senhor Ronaldo, é o seguinte. O governador Sérgio Cabral, ele foi acordar agora para a questão dos royalties. Ele não estava nem aí para a questão dos royalties, viajou o tempo inteiro, neguinho se debatendo, as cidades preocupadas, todo mundo fazendo movimento, e ele não está nem aí. Agora, de última hora, ele pega a Globo, o Jornal Extra, os jornais, a mídia, que é muito fácil. Eu acho até que puseram muito pouca gente com a cobertura ostensiva da Globo e da mídia, de modo geral, que estão todos eles do lado do Cabral, essa é a grande verdade. Eles tinham que colocar no mínimo ali na Cinelândia, ali no CNI, 1,5 milhão de pessoas. Mas só foram 150 mil, que eu acho que foi muito menos na contagem, só pelo que eu vi lá de cima, lá do prédio. Mas tudo bem. De qualquer forma, ele acordou tarde. E outra coisa, o evento era um evento político, ele não politizou o evento. Mais uma vez, não era evento para música, nem para funk, nada, é para discurso político inflamado, botar a presidente contra a parede, para ela saber que nós estamos aqui na briga. Porque durante todos esses anos, disseram que o governador do Rio de Janeiro tinha que ser amigo do presidente, para que o Rio de Janeiro ganhasse. Só que eu estou vendo aí que o Cabral é amigo do Lula, é amigo da Dilma, e estão roubando o Rio do mesmo jeito. Então, quer dizer, isso é bom. Não adiantou nada. Romulo, olha só. Bajulando a Dilma, e o Rio está tomando aí, entrando pelo cano. Ô, Romulo, Você tá entendendo? ao contrário do que você imaginou, você não me irritou, muito pelo contrário. Você colocou a tua opinião, eu só quero lembrar você, e não só eu, mas principalmente o deputado Paulo Ramos, também é crítico. Eu concordo com a opinião dele em concorda, quase tudo. Mas quer lembrar, ô Romulo, ouve só, o deputado Paulo Ramos quer lembrar você, e aí eu vou fazer as palavras dele, eu vou fazer dele as minhas palavras e vou te dizer o seguinte: o Lula, que é amigo do governador, vetou a primeira investida do Senado. E agora a Dilma provavelmente pode vir a vetar também. Então essa amizade não é ruim não, é boa. Eu não acredito que ela vá vetar não, porque a iniciativa está partindo dela, do líder do governo no Senado, que está incentivando essa roubalheira. Então o que vai acontecer? A Dilma não vai vetar coisa alguma, que ela já deu sinais de que não vai vetar. Agora ela está fazendo proselitismo com um chapéu alheio. Ela vai pegar a riqueza do Rio, vai dividir com o Brasil, ela vai ficar bem com o Brasil inteiro. Por quê? Ela está sendo o Robin Hood da história. Ela está roubando do rico para dar pro pobre. Mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar ver o que ela vai fazer, e aí, olha só, nós vamos voltar
com esse papo. Eu vou ter que te interromper agora, não pelo que você está falando, mas eu estou sendo chamado a atenção aqui pelo meu operador. E, peraí que eu vou te deixar acabar, porque eu tenho que fazer os meus comerciais. Acaba o que você tem a dizer. Eu só dar os parabéns aí pro meu querido Paulo Ramos. Obrigado, irmão. Que é um deputado excepcional. Paulo Ramos, você está de parabéns. Continue nessa trincheira aí, como diz o Leonel Brizola, costeando o alambrado. E não faça como a Cidinha Campos, hein? A Cidinha Campos escolheu um triste fim para a carreira política dela. Fique firme, meu amigo. E conte com a gente. Um abraço, Ronaldo. Outro querido, um abraço pra você. Vamos lá, Binquinho, senão a gente morre. Vale Transporte Rio Card para todos. O Vale Transporte Eletrônico é usado por mais de 2 milhões de pessoas que viajam de transporte coletivo aqui no estado do Rio de Janeiro. Quem vai para o trabalho de ônibus, barca, trem e metrô usando o Rio Card sabe que ele é o meio mais prático e seguro. Além disso, não tem custo adicional para o empregador. E é a forma certa de conceder o benefício do transporte ao trabalhador. Por isso, não deve ser substituído por dinheiro. As boas empresas só usam Vale Transporte Rio Card. Fetransport, melhor transporte, melhor qualidade de vida. Daqui a pouco, a partir da 1, show do Mário Esteves, na Tarde Total. Aniversário Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite longa-vida da Mata, 8 Lac, litro, 1,87. Leite Guaraçá Tambel, Camponesa Lata, 1,99. Arroz carreteiro ou ouro, 5 quilos, 6,95. Carne seca PA, quilo, 8,98. Linguiça calabresa fina Pedigão, quilo, 6,85. Queijo Minas Barão, Minas Bom, quilo, 7,97. Faça suas compras e concorra a 150 mil reais em barras de ouro. Vai lá! Tudo por você. Confronto Manchete com Ronaldo Gonlewski. Olha, nós temos na linha também o Ari de Almeida Borges, lá de Anchieta. Tudo bem, Ari? Tudo bem. Fala, meu querido. O que eu quero... Olha, eu devo dizer que eu tenho 82 anos de idade. É uma criança. E nunca participei de nenhum programa assim ao ar. Então eu peço desculpa a qualquer erro que houver. Você não vai errar nada, você só vai alegrar os nossos corações. Mande brasa. O que eu tenho a dizer sobre esse negócio aí de royalties, eu estou vendo aí muitos interesses escusos, sabe? Na repartição desse dinheiro. Eu tenho a opinião seguinte, eu acho que esse recurso, eu acho que todos os brasileiros teriam direito, desde que fosse proporcional a cada estado e a cada número de habitantes por estado. Mas, se esse dinheiro viesse, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, e houvesse um compromisso a ser prestado no gasto desse dinheiro, assim como em todos os estados, seria bom. Mas aqui no Brasil, infelizmente, eu não vejo responsabilidade nenhuma com dinheiro público, sabe? E é lamentável que esses governadores só querem dinheiro, e não sabem como gastar, não prestam conta de nada. O problema é esse. Ari, ficou clara a tua posição, eu quero te agradecer o carinho de ter nos telefonado e fique conosco segunda-feira, aproveita e liga pra cá de novo pra participar. O papo vai ser de futebol e eu espero que o Flamengo passe à frente dos outros. Pô, não botou indo do Botafogo hoje, hein? Não botou indo do Botafogo, agora botou. Pronto, obrigado. Chega, pelo amor de Deus, que eu vou ficar doente aqui. Com calma. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, eu quero agradecer com muito carinho, quero deixar um beijo no coração do Paulo Ramos e outro na testa da minha querida Sônia Rabelo, agradecendo em nome da Manchete a participação de vocês. Paulo Ramos, 1 segundo para suas despedidas. Agradecer a você mais uma vez e deixar um forte abraço à nossa vereadora Sônia Rabelo. Alegria grande participar do programa com você, Sônia. Obrigado. Sônia Rabelo, 1 segundo para suas despedidas. Eu que agradeço estar aqui com vocês e mais uma vez agradeço o convite. É uma alegria muito grande. Muito obrigada. Você fica com o repórter redondinho, aquele que é esférico, o gorduchinho, que vai trazer para vocês o Jornal da Manchete 760. Vem aí, Enio Paz, a esfera propriamente dita.